eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Eu sei que você tava com saudade, mas calma, que o quê? Seu podcast favorito voltou. O The Look Stealers está de volta e a entrevistada de hoje, gente, é a nossa geradora de lero-lero preferida, como a gente gosta de falar. Brincadeiras à parte, comunicação tá no DNA dela, então pode se preparar porque a conversa vai ser muito boa. Jornalista de formação e relações humanas, vamos dizer assim, porque a vida não deixou seguir outro caminho, ela carimbou a carteira de trabalho em empresas como Melissa e 99 Táxi e teve uma primeira temporada no Push, tá? Antes de se tornar oficialmente uma Look Stealer. Seja muito bem-vinda, Laís! Muito obrigada, Sophie. Estou muito feliz de participar aqui. Desde que eu entrei no Studio Look, eu ouço falar de The Look Stealers, então, assim, concretizar, estar aqui, estou muito animada mesmo e bora que o papo vai ser ótimo. Não, e eu tô muito feliz que ela tá aqui comigo, porque assim como vocês já devem ter percebido ele na abertura, estamos aqui falando duas apresentadoras, eu vou super me revezar com a Laís ao longo desta temporada de The Look Stealers. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo lá, porque eu quero saber, você sempre teve certeza de que a comunicação era a sua praia? Olha, eu sempre tive certeza que a comunicação era a minha praia. Eu acho que, principalmente quando eu comecei a estudar jornalismo lá no início, eu não sabia em como que isso ia se desenrolar na minha carreira. Acabou indo para muitos caminhos que eu não esperava, mas desde quando eu fui escolher a faculdade de jornalismo, foi muito um momento de quase que uma eliminação, assim, sabe? Na hora que eu fui fazer, eu falei, bom, eu não gosto de quase nada, do que eu gosto? E aí sobrou muito essa parte de jornalismo, de letras, toda essa parte de comunicação mesmo, que é algo que eu me identifico, então eu acabei indo pro jornalismo muito por esse motivo, assim, mas eu sempre soube que falar e me comunicar e escrever e criar conteúdo de alguma forma ia ser o que eu ia fazer pelo resto da vida. É o mal de humanas, né? Eu super me reconheço no seu não tem o que fazer. Não tem, infelizmente. Mas eu fiquei sabendo que você meio que descobriu também no meio da faculdade que não era bem jornalismo que você queria fazer no final, né? Apesar de gostamos de falar, gostamos de nos comunicar, gostamos. Mas era isso mesmo? Como é que foi essa descoberta? Cara, na verdade, foi uma coisa mesmo que aconteceu assim na metade da faculdade. Eu acho que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sabia que tinha essa parte de comunicação e assim, talvez eu e 99% dos alunos que começam jornalismo entram no primeiro período pensando, bom, próxima Fátima Bernardes sou eu aqui, entendeu? Tá, claramente é isso que eu vou fazer, vou apresentar jornal, enfim. E aí, na verdade, conforme eu fui aprendendo e mergulhando muito no jornalismo em si, assim, principalmente nas matérias iniciais, eu gostava muito, eu me identificava muito, porque as matérias iniciais da faculdade sempre são um pouco mais genéricas, né? Então era sobre comunicação, de forma geral, até coisas que eu uso muito hoje em dia, então uma sociologia, uma antropologia da vida, então todas essas matérias mais genéricas, elas faziam muito sentido pra mim. Na hora que eu fui começar, de fato, a trabalhar ali com jornalismo de TV, jornalismo de rádio, que aí o bicho pegou, assim, que era coisa de gravar cabeça, de ir pra rua e chamar as pessoas pra entrevista e editar, enfim. Foram coisas que eu entendi que eu realmente não me identificava ali, sabe? Eu acho que o jornalismo também tem muito essa coisa da notícia, do senso de urgência da notícia, assim, que era algo que pra mim também não fazia muito sentido. Eu sou uma pessoa taurina, então assim, eu preciso de rotina pra poder me organizar, então a ideia de que eu poderia estar em casa tranquilamente e aconteceu alguma coisa X em pleno domingo, que não ia ter como, eu ia ter que ir lá cobrir, era algo que me desesperava, assim. Então, já na metade eu entendi que talvez não fosse jornalismo de fato que eu ia fazer, mas justamente pela faculdade ter um pouco, né, desse background de comunicação em si, era uma faculdade pública, uma faculdade federal que eu tinha ralado para passar, eu decidi que eu não ia parar o curso, assim, que eu ia de fato seguir até o final, porque eu sabia que ele ia me ajudar na minha carreira, independente de eu ser jornalista ou não, e de fato foi o que aconteceu. Sem dúvidas, mas você não chegou nem a atuar na área ou você chegou a ter algum tipo de estágio, alguma coisa assim, pra ver, né, tirar a prova? Cara, não, eu cheguei a atuar na área, assim, acho que muito, quando eu tava estudando ainda, eu comecei a fazer estágio, eu fazia muito que não era necessariamente jornalismo em si de notícias, porque eu trabalhava para empresas, né?
mas desde essa época eu já comecei a fazer, enfim, social media, criar conteúdo de jornalismo escrito para blog, enfim, que era muito... Tava bombando na época, e eu tô falando de 2010, que era quando eu tava na faculdade. E aí, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu, na verdade, eu tava em um estágio que era um pouco mais de assessoria, de comunicação até, mas eu decidi que eu não ia continuar, que eu queria fazer um intercâmbio, isso era algo que eu já tava no meu coração e na minha mente já tem um tempo, então eu morava em Juiz de Fora, né, quando eu fazia faculdade. Eu saí de Juiz de Fora e voltei para Valença, que é uma microcidadezinha no interior do Rio de Janeiro, que é onde a minha mãe mora. E aí eu fiquei lá por 5, 6 meses até eu me organizar financeiramente para poder fazer de fato esse intercâmbio. Nesse intervalo aí de 5, 6 meses eu trabalhei como jornalista. Então eu trabalhei no único jornal da cidade, que era o grandíssimo jornal local. Muito bom, né? E aí eu vivi muito desse dia a dia de jornalismo mesmo, assim, que eu nunca tinha vivido de, sei lá, ir em uma audiência da Câmara dos Vereadores para poder entender o que tá acontecendo e reportar isso, sabe? Era muito esse esquema de notícias diárias. A essa altura da vida eu, de fato, já sabia que eu não iria trabalhar com isso, e eu já sabia, inclusive, que eu não iria continuar em Valença, né? Vamos combinar, uma cidade de 70 mil habitantes, que gosto muito de ir pra passear e ver minha mãe, mas assim, eu já sabia que não seria lá que eu faria uma carreira. Então foi um período muito bom para eu poder meio que conseguir juntar essa grana para intercâmbio, mas acaba que na minha área, de fato, e que me deu aí um pouco de experiência de jornalismo de notícias que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido oportunidade de trabalhar enquanto eu estava na faculdade, de fato. E aí no intercâmbio você foi para trabalhar também, ou só passear? Não, eu fui para trabalhar, na verdade eu fui para poder aprender inglês. Só que, muito na conversa que eu tive com a minha mãe antes de viajar, eu já tinha entendido que ela não conseguiria me bancar um ano em euro, ali só aprendendo inglês tranquila. Então, é dificílimo, não é pra qualquer um. É dificílimo, não é mesmo, assim. Então, eu entendi que eu precisaria trabalhar junto também para poder, enfim... o meu objetivo de trabalhar era literalmente para poder conseguir me manter o tempo todo. Claro. Eu fiquei na Irlanda 1 ano, né? Então, e aí eu cheguei a procurar emprego em vários lugares, assim. Até cheguei a procurar alguma coisa de comunicação. A Irlanda é um lugar que tinha bastante brasileiro, então tinha algumas iniciativas que eu até cheguei a fazer parte, mas de forma não remunerada. Eu precisava da remuneração de fato. E aí eu caí em algo que, desde que eu tinha chego pra lá, eu falei que eu não ia fazer, que era ser babá. No caso, ser au pair, que é muito comum lá, né? Então você vai morar com uma família e você, sim, enfim, você tem a função ali de cuidar das crianças, mas você também mora lá. E aí é uma situação meio diferente mesmo, assim, do que a gente tem aqui no Brasil, eu acho, né? Eu tava dentro de casa e as crianças eram minha responsabilidade, mas dava o meu horário, eu continuava dentro de casa, mas eu entregava as crianças pra mãe e falava, bom, um beijo, galera, e eu ia pro meu quarto, sei lá, ver série. Mas no final das contas foi ótimo, assim, apesar de ser uma coisa que eu tinha um pouco de medo de fazer, assim, um pouco de resistência, porque, né, não necessariamente eu tinha muita experiência com criança. Sim. Acho que foi algo que eu aprendi fazendo e que, na verdade, foi uma das coisas que mais me ajudou no inglês, que foi o meu principal objetivo de ter ido, né? Porque não tem como, você tá imerso na língua o tempo todo, você só fala inglês, ninguém da família entende o português, então você não tem nem a possibilidade de fugir daquilo, claro. Então, pra eu pegar a fluência foi bem bom. Eu acho, assim, na minha opinião, que já foi esse teu trabalho ali como au pair, acho que já foi um pouco um início da tua jornada profissional, assim, né? De ter que lidar com pessoas, né? Pra fazer essa parte de comunicação de fato, né? Porque, como você falou, não é nem um pouco fácil de ter que conversar, às vezes, né? Quando a gente lida com criança, falo por experiência própria, às vezes é difícil até de entender o que elas querem se você já entende a língua. Se você não entende a língua, você tá aprendendo a língua, é 3 vezes pior. Então, guerreiríssima você, viu? Exato, não. E eu vivi todas as experiências possíveis de língua, assim, desde me comunicar com a criança que estava aprendendo a língua, sim, até me comunicar com os avós da criança, que eram pessoas que, enfim, muito irlandeses já e tinham um sotaque carregadíssimo, que é muito diferente do que a gente está acostumado, principalmente em escola de inglês aqui no Brasil. Então, foi um desafio em vários âmbitos, assim, né? Tanto com muito mais novo, quanto com muito mais velho, que já tem alguns vícios de linguagem. Fora o people skills ali que você precisa para, de fato, lidar com criança, lidar com senhores, enfim,
De fato, eu nunca tinha tido responsabilidade de cuidar de uma criança antes disso, assim. Inclusive, quando a Kira, que foi a mãe da família que me contratou, ela me mandou uma mensagem falando que eu estava contratada. A primeira coisa que eu pensei foi, bom, ela enlouqueceu que vai me colocar pra cuidar das crianças dela. Mas assim, gente, importante dizer agora já que... era, entendeu? Vou virar outra pessoa aqui. E olha, todas bem, entendeu? Nenhum acidente, cuidei das crianças super bem, elas me amavam, eu amava elas, fui embora da Irlanda chorando, arrasada de saudade. Então assim, no final das contas deu certo, não tive nenhum acidente, mas no início foi um momento de bastante ansiedade, assim, de saber se ia dar certo de fato, né? E quando você decidiu que você ia voltar pro Brasil, assim, foi uma decisão fácil? Quando você já foi pro intercâmbio, você já sabia que você ia querer voltar num determinado período de tempo? Ou foi algo assim que você decidiu lá, você que chegou a tentar continuar por lá, procurar outro emprego? Olha, eu sempre tive um sonho de morar fora, assim, isso é uma coisa que eu nutri por muitos anos. Hoje em dia é uma coisa que eu não descarto, mas já não é mais o meu objetivo principal, por um tempo foi o meu objetivo principal de fato. Então, quando eu fui com visto de estudante, então eu sabia que o visto de estudante ele não me dava possibilidades de me estender muito mais lá no país, mas eu estava aberta a possibilidades, assim, eu cheguei a fazer algum tipo de processo seletivo lá também, eu cheguei a olhar coisas na minha área, mas o que acontece é que não é tão simples assim, né, principalmente quando você não tem um passaporte europeu, para uma empresa da Europa te contratar, ela precisa ser o seu sponsor, né, então ela precisa ser responsável por você no país, então não é muito fácil de você conseguir. E depois de um ano, eu realmente, assim, apesar de ter sido uma experiência muito enriquecedora, uma coisa que eu amei muito fazer, eu de fato comecei a sentir um pouco de falta de trabalhar na minha área, de voltar a trabalhar com comunicação e de fato colocar em prática aí tudo que eu aprendi nesses 4 anos de faculdade. Super, e aí quando você voltou já pro Brasil, você conseguiu rápido, assim, se recolocar no mercado? Foi bem curioso, assim, essa minha volta, porque na verdade eu arrumei emprego muito rapidamente, assim, eu voltei em fevereiro, eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, no final de março, assim, então, de fato, nossa, em um mês... rápida mesmo. Em um mês eu já estava empregada. Isso, e assim, e que na minha cabeça e no meu coração, passaram-se meses, né, porque eu sofria em casa. Ansiedade. Meu Deus do céu, mandava um currículo, não via a resposta, meu Deus, estou condenada a ficar em Valença para sempre, assim, um drama enlouquecedor, assim, mesmo. Eu acho que é o drama de toda menina do interior que sonha em sair do interior. Ela só quer uma oportunidade, ela só quer uma oportunidade. E eu só era isso, entendeu? Uma menina risonha que ri e que sonha. Então, assim, eu estava... nessa expectativa, e aí quando eu voltei, né, meu ponto de base ali era Valença, então eu voltei pra Valença e eu comecei a procurar emprego tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu tava disposta a ir pros dois, mas na verdade eu queria muito mais ir pro Rio de Janeiro, assim, eu tinha uma coisa com São Paulo, assim, sabe, que eu não queria mesmo, assim, spoiler, hoje em dia eu moro em São Paulo e eu vim porque eu quis, não porque eu fui obrigada. Mas, na época, lá em 2014, 2015, eu de fato não queria muito. Então, eu foquei muito em procurar vagas no Rio de Janeiro. E aí eu acabei, enfim, arrumando essa vaga no Rio, que foi até bem curioso. Não sei se eu posso contar essa história de como é que eu entrei na Melissa, que foi quando eu comecei, que é uma história um pouco curiosa. Eu acho que pode. A gente tá aqui pra isso. A gente tá o quê? Com uma pipoca, a gente tá com café, a gente quer saber a história. É sobre, entendeu? Depois qualquer coisa, o Dantas me corta, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de Melissa, assim, eu sempre usei muito a marca, sempre era algo que era presente na minha vida e tal. Minhas amigas até por um tempo me sacaneavam, que eu gostava de uns modelos super diferentes que ninguém usava. E aí elas falavam, cara, você não vai sair de casa com isso? Eu falo, não vou sim, entendeu? Porque eu amei. Então, Melissa já era uma marca que tinha muito no meu... Enfim, eu já tinha muito apreço por ela. Eu vi uma vaga pra trabalhar com a Melissa no Rio de Janeiro. Na verdade, uma amiga minha me indicou. E aí, enfim, eu adorei, tinha tudo a ver. Fui pro Rio, fiz lá a primeira etapa, que era uma dinâmica com várias pessoas. Fiz um teste e tal. E eu perguntei pra menina quando eu fui embora. Eu falei, quando é que vai ser o resultado, mais ou menos, desse processo seletivo aqui? Ela, se você for convocada para a próxima fase, é bem provável que até no máximo segunda-feira a gente te mande uma mensagem. Eu falei, então beleza. E nessa época a gente não existia processo seletivo online, tá? Era tudo presencial, tá falando de 2015. Sim. Então,
Como a resposta é assim, na segunda-feira, eu fui-me embora. Peguei meu ônibus pro interior, bem tranquila, voltei pra Valença. E estava lá, vivendo a minha vida. Sei lá, cara, 3 da manhã, eu fui olhar o meu e-mail antes de eu dormir, que eu já era pra ter dormido há muito tempo. Eu vi que eu tinha um e-mail da empresa falando que eu tinha passado pra próxima fase, que seria no dia seguinte, às 10 horas da manhã. E eu estava... Não! Cara, juro pra você. Então, eu já estava nesse estado de muita ansiedade, cara, quando eu vi, eu me descabelei, eu comecei a chorar em casa, eu falei, cara, é isso, não era pra ser, entendeu? Nem vou perder meu tempo indo, porque de fato... E quanto tempo de transporte até lá? 3, 4 horas, assim, de ônibus, porque não é tão perto, não é tão longe, mas também não é tão perto. Eu conseguiria ir ainda, né, no mesmo dia, só que como eu vi de madrugada e a minha já era 10 da manhã, tipo assim, eu ainda precisava eu tô sentindo a sua taquicardia agora, entendeu? Não, juro por Deus, isso porque o primeiro ônibus era, sei lá, 8 da manhã. Então, eu ainda tinha que conseguir dormir pra acordar, pra conseguir entrar em contato com a RH da empresa, pra entender se eu conseguiria trocar a reunião ou pro mesmo dia, mais tarde, ou pelo menos pra segunda-feira, pra eu poder me organizar e ir. Eles estavam com muita pressa na vaga, então ela falou, vem hoje que a gente consegue fazer hoje, independente do horário que você chegar. E aí eu saí, entendeu? Desembestada, peguei as coisas, entrei no ônibus novamente, fui pro Rio de Janeiro. Quem já teve a experiência de ir pro Rio de Janeiro sabe que a entrada do Rio de Janeiro engarrafa muito. Então, assim, eu atrasei mais de 1 hora do previsto pra chegar. E chegando ainda lá no Novo Rio e tendo que pegar metrô, a empresa era em Copacabana. Cara, eu sei que assim, e eu o tempo todo falando com a menina do RH, tipo, tô indo, mas tô atrasada, tô indo. E aí eu me lembro que eu acho que, se eu não me engano, o metrô parou também. Olha, assim, eu me lembro claramente de eu não morar naquela cidade, de eu correndo igual uma maluca pelas ruas de Copacabana, tipo, 7 horas da noite. E a empresa fechava às 6, era sexta-feira, 7 horas da noite, e eu estava correndo por Copacabana. E aí, enfim, acho que as coisas quando acontecem, elas têm que acontecer de fato. A pessoa que foi a minha liderança esse tempo todo na Melissa, quando ele me viu no processo seletivo ali em grupo, ele sabia que ele queria conversar comigo, enfim, ele tinha gostado muito do meu perfil, então ele conta que eles conseguiram entrevistar todo mundo, só faltava eu. Que a galera chegou a dar uma pressionada nele, falando, cara, tu já gostou de uma, vamos contratar e tal, não sei o que lá. E ele falou, não, eu vou ficar até o fim, eu vou esperar pra falar com aquela garota antes de eu tomar minha decisão. E ele ficou até, sei lá, 7 blau da noite, quando eu cheguei não tinha mais ninguém na empresa, só ele e a liderança dele. A menina do RH me mandou mensagem falando que ia embora, tipo assim, chega, tava escuro. Mas eu fiz a entrevista, que foi muito legal, e ele me avisou no mesmo dia que eu tinha passado, assim, umas 8h30, ele já tinha me mandado mensagem falando que eu tinha passado, que eu começava na segunda-feira, então isso era na sexta. Laís. No sábado de manhã, pego o ônibus de novo, volta para Valença, arrumo a mala pra poder ficar... Mas e ficar onde? E ficar onde que tu não morava lá? Eu tinha amigas que moravam lá, então eu fiquei na casa dessa minha amiga por tipo mais de 1 mês até eu conseguir de fato encontrar em um lugar pra ficar, então... Mas coitada dela, né? Me recebeu na quinta, eu fui embora, sexta-feira eu tava voltando de novo, no sábado eu fui embora, no domingo à noite eu tava voltando, entendeu? Eu fiz bate-volta no Rio de Janeiro como se fosse na esquina. Mas deu certo, assim, era uma vaga que eu queria muito e eu consegui. Foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com pessoas, porque essa vaga que eu entrei na Melissa, ela era uma vaga de analista de marketing para treinamento. Então, eu tinha entendido que eu ia trabalhar com marketing, mas depois que eu fui contratada e conversando, eu entendi que eu tinha sido contratada para a área de treinamento em si. Então, eu ia trabalhar criando conteúdo, mas eu ia trabalhar criando conteúdo de capacitação. Então, isso foi uma coisa que no início me frustrou um pouco, assim, porque realmente eu achava que eu ia querer trabalhar com marca, com marketing, ali na linha de frente, e aí quando eu percebi que eu ia ficar um pouco mais de backstage, foi algo que me balançou um pouco, assim, eu cheguei até a falar com a minha liderança na época que se tivesse alguma vaga para a área de marketing, eu ia querer, enfim, fazer essa troca, mas aí no final das contas eu entendi que, né, a vida escreve certo por linhas tortas, e aí eu entendi que eu sou muito mais da capacitação e muito mais de criar conteúdo, sim, de me comunicar, mas voltado para essa área de capacitação do que para o marketing.
em si, sabe? Então, foi algo que eu caí meio que de paraquedas por acidente. Fiquei lá 5 anos, fiquei na área 5 anos. Quando eu entrei na área, a área eram 2 pessoas, eu e meu chefe. Quando eu saí, a área eram 9 pessoas, a gente tinha uma equipe toda de audiovisual, uma equipe toda de conteúdo que eu coordenava. Então, assim, foi algo bem legal, assim, pro meu crescimento e foi o que me direcionou para a área que eu trabalho até hoje, que é essa área mais recursos humanos até, mais treinamento, assim, de fato, de olhar para o desenvolvimento das pessoas. E é um desafio grande, né? Porque uma coisa é a gente comunicar a marca da porta para fora e outra é a gente conseguir traduzir a mensagem da marca para dentro e conseguir fortalecer a cultura da marca, e porque isso é o trabalho que também chega até as pessoas, até o público final, né? Qual que você acha que foi, assim, acho que o maior desafio para fazer essa tradução da mensagem da marca para franqueados, para outros colaboradores dentro da empresa? Eu acho que um dos maiores desafios, talvez, é que não é só comunicar, é motivar a pessoa também, né? A pessoa, um vendedor, ele é a linha de frente ali, ele é a pessoa que está em contato com o cliente o tempo todo. Então, não basta ele saber quais são os produtos, ele precisa entender o que está por trás desse produto, ele precisa, de fato, saber contar essa história, ele precisa conseguir conectar o produto com alguma coisa, com alguma tendência que está rolando no mundo na mesma época. Então, assim, envolvia comunicar a parte de marketing da marca, a parte de branding, mas também envolvia muitas coisas por trás, assim. Então, quando você fala para um vendedor, você está falando de marketing, mas você também tem que falar de meta, você também tem que falar de quantidade de produtos, você também tem que falar de várias outras coisas. Quando você está falando com o gerente, você está falando de brand, mas você tem que falar sobre liderança, você tem que falar sobre gestão, sobre como essa pessoa ela consegue passar essa mensagem de marketing e motivar o time que está abaixo dela. Então, acaba que a criação de conteúdo de capacitação, ela adiciona muitas camadas além do branding em si, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. E também tem um ponto que apesar de ser essencial para o funcionamento de uma marca, assim, principalmente uma marca que tem ponto de venda, que tem algum tipo de atendimento, assim, impacta completamente o branding, ainda é alguma coisa que eu percebo que acaba sendo um pouco negligenciado por algumas empresas, sabe? Então, em vez de eu investir em treinamento, eu vou investir em marketing. Então, eu sempre senti um pouco essa dificuldade de meio que levantar a mão e falar: oi, lembra que essa área aqui existe, que a gente precisa direcionar esforços para ela, porque, enfim, vai fazer diferença no final. E você falou que você entrou em 2015, né, 2016, e aí você ficou 5 anos, então eu tava fazendo uma conta rápida, não sou de exatas, mas fazendo uma conta rápida, a gente chega na pandemia, né, 2020, um marco, né, acho que na história recente da trajetória profissional de qualquer pessoa. Você saiu do teu emprego no meio da pandemia? Como é que foi isso? Sim, foi um pouco... gente, as coisas comigo sempre acontecem assim, né? Sempre no susto, assim. Eu tô começando a ficar um pouco assustada, Laís. Eu tô começando a ficar um pouco assustada. Mas o que é mais louco é que as coisas dão certo, né? Mesmo no susto, assim. Né? Todas as vezes que eu acho que vai dar tudo errado, não dá tudo errado. Então, o que aconteceu foi que a sua conta está certíssima. Então, eu entrei na Melissa em 2015 e aí eu fiquei lá 5 anos. Então, eu já estava me sentindo um pouco assim no final de meio pro final de 2019, mas enfim, eu acho que você pedir para sair de algum lugar é sempre uma construção, né? Então, eu estava meio que me entendendo e, enfim, trabalhando também um pouco a minha mente para entender o que eu estava sentindo. E aí eu percebi que eu, de fato, lá dentro, eu cheguei num ponto que eu estava mais ensinando outras pessoas do que aprendendo. Eu comecei a sentir falta de ser mais desafiada, de ser mais, né, motivada em fazer outras coisas, outros desafios, assim. Era uma empresa pequena, então também eu senti muito que eu tinha chegado um pouco no teto. E aí eu tomei a decisão de pedir para ser desligada voluntariamente. Eu pedi para ser desligada, eu queria muito entender o mercado também, então eu pedi para ser desligada sem ter um emprego em vista, assim, muito porque eu me organizei financeiramente ali, com uma grana que eu já juntava, com o dinheiro que eu ia ganhar da rescisão, eu entendi que eu conseguiria ficar, sei lá, 6 meses vivendo tranquila, e aí era o momento que eu queria, de fato,
fazer contato com outras empresas, entender um pouco o mercado, entender como é que eu poderia atuar ali. E aí, enfim, pedi demissão bem tranquila e serelepe. Tava ali fazendo meu aviso prévio, faltavam 15 dias para acabar meu aviso prévio e estourou a pandemia. E eu estava demissionária e todo mundo corre para casa. E assim, e o início Pânico. da pandemia foi aquele momento de desespero, né? Sim. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia pra onde que ia ir. Então, eu lembro que eu fiquei tão nervosa que eu cheguei a mandar uma mensagem pro DP da empresa e falar: oi, eu ainda posso mudar de ideia e despedir demissão, assim, porque tô com medo de dar merda. E aí ela falou que, enfim, já tinha bastante tempo que eu tinha pedido, então ela já tinha dado baixa nos documentos, mandado pro governo, ali pro social, então era algo que não podia muito reverter. Então eu falei, bom, primeiro eu pensei, realmente, sim, agora deu ruim pra mim. É isso, assim, o meu maior pânico era precisar voltar pra Valença, precisar voltar pra casa da minha mãe, porque eu sempre me sustentei sozinha no Rio de Janeiro, então, de fato, sem emprego eu não ia conseguir pagar o meu aluguel. Mas eu falei, é isso, assim, eu vou começar. Eu e meu amigo LinkedIn fomos, assim, mergulhei nele, entendeu? Perfeito. E não tinha muito o que eu fazer, né? Assim, todo esse movimento que eu achava que eu ia fazer de me movimentar, de conhecer pessoas, de conhecer empresas, tipo assim, parei, desisti. Simplesmente fui lá, peguei um monte de vaga que fazia sentido comigo e comecei a me aplicar em vaga, comecei a fazer curso online. No início da pandemia eu vivia uma vida, tipo assim, eu, porque sozinha em casa, sem poder sair pra lugar nenhum, todo mundo presa e sem um emprego pra ocupar a cabeça. Minha filha, eu fazia yoga, eu fazia meditação, eu fazia curso, tipo, cozinhava. Realmente, eu e meus 30 metros quadrados que sabemos o que a gente viveu nesse início de pandemia. Sem emprego, ainda por cima. Mas, mais uma vez, coisas escritas certas em linhas tortas. O que aconteceu foi que a pandemia fez com que as empresas começassem a contratar online, que era algo que nunca tinha acontecido, né? Antigamente, Sim. Você ter a possibilidade de contratar home office. Quando eu pedi demissão da Melissa lá em 2020, me mudar para São Paulo já era algo que eu queria. Eu já tinha começado a entender que se eu quisesse evoluir na minha carreira, eu precisaria estar aqui em São Paulo. E aí, 3 meses depois, eu arrumei um emprego aqui em São Paulo, de forma remota, de fato, assim. E que no final das contas foi ótimo, assim, porque a Melissa era uma empresa de varejo, então foi uma empresa que sofreu muito com a pandemia, assim, tiveram cortes de pessoas, cortes de salários, e eu não passei por nada disso, porque eu fui contratada pelo 99, que era uma empresa de tecnologia, que tinha outro background, que não necessariamente a pandemia atrapalhava os negócios, né, porque o Uber continuou muito rodando. Pelo contrário, né, na realidade. Exatamente. Então, no final das contas, deu certo, assim, pra mim. Eu saí em março, e aí eu comecei a trabalhar em junho. Eu tava até pronta, assim, pra ficar mais tempo, entendeu? Já que eu tinha 6 meses, eu tava ali pronta pra curtir meu tempo de descanso. Mas também, quando falaram que eu tinha passado no processo seletivo, eu entendi que era algo que eu não podia deixar passar, porque era muito incerto, Sim. né? A pandemia em si. Pra gente entender o que você entrou lá na 99 fazendo. Você continuou nessa área de treinamento? Continuou lidando com pessoas? Como é que foi lá? Sim, eu continuei nessa área de treinamento, então é por isso que eu digo assim que a vaga que eu comecei como analista de marketing para treinamento lá na Melissa, que eu achava que não era isso, meio que definiu a minha carreira inteira, assim, porque depois quando eu saí, isso era o que eu tinha de experiência, isso era o que eu tinha de background, então era muito mais fácil para as empresas me entenderem valiosas para esse tipo de vaga. E, de novo, assim, já era algo que eu já tinha entendido que, de fato, fazia sentido pra mim, era algo que eu gostava. Eu acho que é um dos serviços, assim, às vezes mais essenciais, porque quando você tem um problema, é importantíssimo você ter alguém a recorrer. E, ao mesmo tempo, é tão ingrato, porque as pessoas só vão falar contigo quando elas estão aqui, né? Quando elas estão pelas tampas, ou seja, é difícil. É muito difícil, fora que muitas vezes as pessoas que trabalham nesses lugares, né, e aí principalmente em um ambiente de call center, talvez,
não é a carreira que as pessoas querem seguir, assim, para muitas pessoas é um trabalho de transição, para muitas pessoas é um trabalho que talvez não pague o suficiente, que ela entende que ela precisa para poder sobreviver. Então, todas essas questões como qualidade do ambiente de trabalho, salário, carreira, mexe muito com a motivação, né, das pessoas. Sim. Então, não tem como também você achar que é um treinamento bem feito que vai mexer com a motivação, sendo que a pessoa tem uma questão ali salarial. Além de você passar o ensinamento, passar o conhecimento de uma forma que a pessoa entenda, de uma forma que faça sentido para a pessoa, você quase que precisa trazer um pouco de propósito para a pessoa ali também, entendeu? Por que ela vai se dedicar a estudar aquilo? Por que ela vai se dedicar a aprender aquilo? E no meio ali da demissão da Melissa e a contratação da 99, a gente pulou, mas teve um micro capítulo teu no Push, né? Teve. Antes de você chegar ao Estudo Look. Como é que foi esse meizinho que você passou no Push? Como é que pintou essa oportunidade? Basicamente, assim, eu seguia o Estudo Look já tinha um tempo, então já era uma página que eu acompanhava. E aí, em algum momento, eu vi que o Estudo Look abriu uma vaga de estágio. E aí, gente, tem muito tempo isso, hein? Bastante tempo mesmo. Mas, na época, era uma vaga de estágio para trabalhar em LA com a Cata, que, enfim, morava lá na época. E aí, a ex-gerente de marketing da Melissa, que trabalhava comigo na Melissa, ela estava em LA, ela também tinha pedido demissão, ela pediu para sair um pouquinho antes de mim, e ela foi para LA para poder fazer um curso de comunicação e moda, etc. E aí ela estava lá. E aí eu mandei essa vaga para ela. Enfim, no final das contas deu certo. Então, ela trabalhou bastante tempo com a Cata no STL. E aí depois ela chamou o Thales, que também trabalhou comigo da Melissa. Então, na época que eu estava na Melissa, a Bia era gerente de marketing, o Thales era o coordenador de marketing. Primeiro a Bia saiu para poder fazer esse curso em LA. Um tempo depois de mim até, o Thales saiu também. E aí ele começou a trabalhar no Estudo Look voltado para o Push. Então, nesse momento que eu tava de transição ali entre 99 e Melissa 99, na verdade, tinham duas pessoas que eram muito próximas a mim, que já tinham trabalhado comigo durante 5 anos, trabalhando na estrutura de Estudo Look Push. Então, como o Thales descobriu que eu tinha pedido para sair, enfim, e que eu tava, né, disponível para o mercado, ele me chamou para poder trabalhar especificamente no Push, que tem muito a ver com o que eu já fazia, né? O Push tem essa vertente de empreendedorismo, de capacitação, enfim. E aí, a ideia era que eu ficasse responsável pelas redes do Push. Então, criação de alguns conteúdos, até a organização do próprio calendário ali. E era algo que, enfim, eu gostei muito de fazer, só que o timing foi meio ingrato, porque eu topei essa oportunidade no Push e eu consegui esse emprego na 99, 5 dias depois. Então, a oportunidade no Push era uma coisa mais freela, assim, para eu poder fazer junto com outras coisas. A 99 já era CLT, e o que acontece é que em uma empresa de tecnologia, principalmente no início, onde você não entende quase nada e você está aprendendo, não me sobrava tempo, assim, realmente me tirava bastante tempo. Eu terminava o dia exausta de ter passado quase 8 horas em reunião. Então, de fato, eu não ia conseguir ali me dedicar nas duas coisas e entregar com a qualidade que eu gostaria de entregar. Então, eu chamei o Thales para conversar, a gente conversou, eu fiquei 1 mês para poder fechar, pelo menos 1 mês, também não deixar a galera na mão até acharem alguém, mas eu precisei sair para poder, enfim, porque eu precisava da oportunidade de CLT, muito também pelo fato, né, eu precisava pagar meu aluguel ali bem tranquilo. E aí é aquela coisa, né, todas as vezes que você sai do Estudo Look, você sai com essa coisa que a Manuela joga no ar, que ela fala, pode sair, eu sei que você vai voltar, o Estudo Look é mais legal que o 99, um beijo. E ela deixa isso no ar e te deixa pensando, entendeu? E aí, já sabemos do final dessa história. Essa questão, esse feitiço realmente que a Manuela joga, é perigosíssimo. Eu também sofri, né, com esse feitiço, quando eu saí a primeira vez, né, do Estudo Look. Falou, você vai voltar. A Catarina, na época, eu me lembro que me marcou, ela falou pra mim que ela não ia nem me dar tchau, porque ela sabia que eu ia voltar.
Mas nesse seu retorno ao Studio Look, aí você voltou, mas você não voltou necessariamente para a estrutura do Push, né, num primeiro momento. Não. Você voltou e você, né, virou uma Look Stealer, você entrou de fato no Studio Look. E aí você já foi para essa área mais de gente e gestão. E aí eu acho que é legal lá de você contar um pouquinho sobre o que é essa área de fato de gente e gestão, E como ela é importante para essa parte de cultura que a gente já passou ali falando sobre Melissa. Qual era o teu papel na tua entrada de volta aqui no Studio Look? Eu voltei a conversar com a Manu, e aí a Manu me trouxe que a empresa estava em outro momento, né? Quando a gente começou a conversar, isso foi no início de 2022, se eu não me engano, já tinha rolado a aquisição pelo Magalu. Então, o Studio Look, ele precisava chegar aí em outro nível de estrutura, de organização, de time, etc. E ela me disse que ela tinha muita vontade de contratar alguém para poder olhar para essa parte, de fato, assim, de cultura e de time, assim, sabe? Então, olhar para capacitação de time, olhar para onboarding quando novos funcionários entram, olhar para ciclo de performance, né? Então, avaliação, processo de feedback, processo de desenvolvimento mesmo de colaboradores, que era algo que acho que é normal de toda empresa que começa a crescer de forma muito rápido, né? Você acaba precisando priorizar ali as funções técnicas da coisa, né? Para poder fazer a estrutura andar. E aí chegou um momento que a gente entende que precisa ter alguém de backstage para poder, de fato, olhar para isso. Então, esse foi o objetivo da vaga. A gente começou a conversar no início de 2022. Na época não rolou, assim, depois a Manu falou, cara, acho que a gente ainda... Você não vai conseguir atuar muito aqui ainda, a gente tá passando por algumas mudanças que ainda tá muito no olho do furacão e precisa de uma certa organização e uma certa paz no time, porque tudo que eu faço envolve time, nada que eu faça sozinho, tudo eu preciso da participação das pessoas e da forma como as coisas estavam sendo tocadas lá naquela época. Não fazia muito sentido ainda, então eu lembro que na época eu fiquei arrasada com a Manuela, que me colocou aqui a pilha e depois falou, espera! E eu, beleza. E aí eu tava na 99 ainda, continuei na 99, enfim. E aí, mais no final do ano, e aí lá pra agosto de 2022, a Manu me chamou e falou, bom, acho que agora é a hora, acho que agora dá pra você entrar, pra você atuar. E aí foi o que aconteceu, assim, aí eu pedi pra sair da 99, fui direto pro STL. E aí, as primeiras coisas que eu fiz no STL foi justamente isso que eu acabei de dizer. Então, eu construí o onboarding para novos funcionários, a gente rodou uma primeira avaliação de performance, a gente fez algumas sessões facilitadas de final de ano, de início de ano, para poder ajudar um pouco em planejamento, em estruturação de projetos. Então, eu comecei muito fazendo esse backstage. Tenho até hoje, né? Muitas trocas com as lideranças também, para poder ajudar as lideranças nos desafios ali de gestão, que isso é algo que eu não só, né, desde que eu assumi um time lá na Melissa, eu trabalho como liderança já esse tempo todo, então eu sempre tive pessoas abaixo de mim. Na 99, eu já entrei na 99 com um time de 7 pessoas abaixo de mim, então isso é algo que eu sempre fiz e que eu também estudei bastante, porque eu precisava capacitar sobre gestão, né, então isso era algo que também está ali nas minhas skills. Então eu comecei no STL muito nesse sentido de organizar essa parte de cultura e de processos de pessoas para de fato ter algo concreto, né? Hoje em dia, por exemplo, o onboarding é algo que não é mais minha responsabilidade, eu não toco, mas eu consegui criar e passar pro RH fazer a aplicação dele toda vez que entra uma nova pessoa. Então, eu fui criando algum desse processo para começar a deixar a empresa redondinha nessa parte de pessoas também. Acho que antes da gente falar também um pouco sobre a cultura do Studio Look, né, lá, que é muito forte, assim, e faz muito parte do dia a dia de todo mundo que trabalha dentro da empresa, eu queria falar aqui que, assim, esta mulher aqui, com quem eu estou conversando, ela é multifacetada. Porque, assim, para ela entender, para ela fazer essa parte toda de gente e gestão, né? Ela falou, porque conversa com as lideranças. Gente, não foi só isso, tá? Esta mulher aqui, meus amigos, ela passou por praticamente todas as áreas dessa empresa e conheceu de perto, né, não só pelas trocas, né, como você falou, né, com todo mundo do time, mas assim, na carne, de fato, as dores e delícias de várias áreas da empresa. Então, assim, você consegue listar
todos os cargos, entre aspas, né, e funções que você já teve dentro do Studio Look, Laís? Consigo, eu acho. Não sei se consigo na ordem, mas consigo sim. É isso, né? Barbie Profissões. E aí daqui a pouco eu vou estrear minha outra profissão que eu ainda não tinha testado, que é essa profissão aqui de apresentadora. Então, ansiosa pra poder colocar mais essa na lista. A gente vai o quê, ó? Vai colocando no currículo. Vai só acrescentando. Então, muito de como começou, assim, tá? Então, sempre foi o meu objetivo ajudar a melhorar os processos da empresa de forma geral. Então, eu trocava muito com as pessoas, não só com as lideranças, mas com os colaboradores de forma geral, para poder entender melhor o processo, né, em si. E aí a gente passou por um momento no Studio Look onde a gente, uma liderança importante do time pediu para ser desligada também, muito por motivos pessoais, e aí a gente teve essa conversa, e aí, enfim, a Manu me chamou para conversar, ela falou, olha, o que eu entendo é que a gente precisa de uma pessoa que saiba sobre conteúdo e saiba sobre pessoas, principalmente nesse primeiro momento, até a gente estruturar o time de novo. E eu acho que essa pessoa é você. E aí eu fiz uma cara de, poxa, será assim? E aí, assim... E assim nasceu uma estrela. E assim nasceu um cargo de aí, coordenadora de conteúdo do Studio Look por alguns meses. Eu conversei muito com a Manu, eu sempre tive uma troca muito sincera com ela, muito verdadeira, assim. Ela sempre soube desde o início que esse não era o meu objetivo de carreira, de fato, assim, não era algo que eu queria levar como profissão, mas foi um desafio que eu topei fazer muito porque eu sabia que ia me ajudar nessa construção, nesse entendimento dos processos da empresa, estar lá participando de fato, e eu entendi que eu poderia ajudar na empresa nesse momento. De fato, sou boa com pessoas, sou boa com comunicação, então achei que fazia sentido ali, e aí eu entrei. Então, eu assumi essa parte de coordenação de conteúdo, né? Então eu ficava com toda a parte de pautas orgânicas do site, especificamente. Rede social eu nunca peguei, que aí também, né? Tudo tem um limite, mas a parte de site eu pegava, então eu fazia organização do calendário, até as trocas com as meninas, one-on-one com as meninas de conteúdo, enfim. Fui ali ajudando a organizar um pouco a área de conteúdo em si. E aí, na hora que eu fui, eu acabei abrindo mão de algumas funções que eu tinha ali como gente de gestão, porque eu não consegui conciliar tudo. Algumas coisas eu ainda continuei fazendo, mas enfim, antes de eu entrar na parte de conteúdo, eu ficava ligada à pessoa de RH do STL, Sim. né, a Si. Então, nesse momento, a Si voltou a ficar plugada à Manu, e aí, ou seja, eu também passei um pouco pelo RH, mas aí deixei o RH e fui pro conteúdo. Então, e aí eu fiquei com essa parte de gestão do time de conteúdo em si. E aí, o que eu não larguei foi a avaliação de performance. Então, toda vez que tem, ainda sou eu que toco. E algumas ações de pessoas em si, eu ainda continuo tocando, mesmo conciliado. Continuava tocando, né, mesmo conciliada a essa vaga aí de coordenação de conteúdo. Depois de um tempo que eu estava na coordenação de conteúdo, a gente conversando um pouco sobre estrutura de time, organograma, etc., a gente entendeu que faria sentido a gente ter uma área de conteúdos pagos especificamente. Então, antigamente, essa era uma estrutura dividida, né? A gente tinha ali toda a parte de atendimento com o time comercial, com a gestão comercial, e a parte de conteúdo com a gerente de conteúdo, e a gente resolveu fazer uma área que juntasse isso tudo muito pra gente, para as coisas rodarem melhor, assim, sabe? A partir do momento que você tem essa noção de identidade de time, as coisas começam de fato a rodar melhor. E aí a gente criou essa área nova, que não tinha ainda no Studio Look, que é a área de conteúdos pagos. E aí eu saí da coordenação de conteúdo e assumi a coordenação de conteúdos pagos. E aí, além de pessoas de conteúdo, eu liderei pessoas de atendimento ao cliente, que era algo que eu nunca tinha feito antes. Mas que, enfim, foi uma experiência super legal, assim, porque eu construí uma área do zero, né? Então eu construí um pouco das rotinas das lideranças, um pouco das rotinas da área, enfim, a gente foi aí estruturando um pouco essa área em si, como é que ela estava. E aí eu toquei ela por alguns meses, mas de fato, assim, como eu já tinha dito para vocês e para Manu lá no início, essa parte de conteúdo, e principalmente quando a gente fala de conteúdo pagos, de marketing mesmo, que a Laís, lá de 2015, achava que ia ser a área que ela ia querer tocar para sempre, a Laís de 2024 já sabia que
não seria a área que ela ia ficar. Assim, entendeu? Quase 10 anos depois eu já tinha isso muito claro na minha mente. E aí foi quando eu falei com a Manu que eu achava que, enfim, que eu realmente gostaria de voltar pro que eu tinha sido o meu objetivo inicial, que era essa parte de capacitação, enfim, porque de fato estava começando a ficar bem puxado para mim o trabalho nessa outra área que, enfim, além de ser bastante coisa para fazer, não me dava tempo de olhar para outras coisas que de fato eu queria fazer, assim, pelo Still The Look, pela minha carreira, que é olhar um pouco mais para pessoas. E aí a gente entendeu que chegou esse momento, a gente abriu o processo seletivo, contratou alguém para poder ficar nessa parte aí de coordenação de conteúdos pagos, grande Giovana, está aí até hoje. E aí eu fui para essa, já me perdi, fase 3 de Still The Look, que é Gente, Gestão e Push, que é onde eu estou hoje. A gente sempre fala, né, no Still The Look, as coisas acontecem um pouco 50 anos em 5. Sim. Entendeu? É um concentrado. Mas que eu acho que também faz parte muito da cultura do Still The Look. Acho que todo mundo dentro do STL, de certa forma, é um pouco mão na massa. Acho que não só muitas vezes pela necessidade, porque a gente tem um volume muito grande de trabalho, um ritmo muito grande de trabalho, mas também porque eu acho que tem um pouco disso, assim, de todas as áreas e meio que todos os colaboradores serem muito empáticos uns com os outros. Então, numa necessidade, eu não sei o que a Laís faz, mas se ela precisar de ajuda, eu aprendo e eu vou ajudar. Que é muito também desse momento todo que você passou aqui, né, Lai? Acho que essa parte de cultura, assim, da STL, você tendo mergulhado a fundo em diferentes processos e áreas, acho que é muito presente, né? Muito. Isso é muito cultural do STL mesmo, esse fazer parte dos projetos, assim, que eu acho que é uma das grandes forças também do STL, porque é o que permite que a empresa tenha, de fato, projetos inovadores, que a gente saia um pouco da caixinha e vá, talvez, por uma outra direção no mercado, porque a gente tem muitas cabeças pensantes com relação a vários projetos, porque, de fato, isso é muito cultural do STL, o que, enfim, eu acho que também, no final das contas, quando você vai ver a pessoa que sai do STL, ela tá pronta para trabalhar quase que em qualquer empresa e em qualquer área, assim. Depois de tudo isso, a gente chega um pouco a essa parte de educação, de capacitação, que é o momento, né, lá. E já era um sonho antigo ali da Manu, já dos primeiros momentos que ela já conversou com você, já era algo que a gente vislumbrava no futuro ali do Push mesmo. E, enfim, vou focar um pouco sobre esse braço do Push, que também, né, de certa forma é do Still The Look, porque esse do Look Push, né, são a mesma coisa. Então, queria muito que você contasse um pouco sobre, enfim, como nasceu essa ideia de criar esse hub de aprendizado e quais eram os planos e como eles estão se concretizando agora. O Push, ele sempre foi o braço do Still The Look de capacitação, de empreendedorismo, de inovação, enfim, porque esse sempre foi o objetivo do evento em si, né? Então, capacitar mulheres para poder potencializar elas no mercado de trabalho, né? Acho que é o slogan, o empurrão que faltava na sua carreira, porque é realmente isso, sim, é realmente esse o objetivo de você fazer um evento, de você trazer pessoas do mercado e proporcionar conversas, proporcionar palestras, enfim, é para as pessoas de fato ali gerarem networking, aprenderem coisas novas e conseguirem impulsionar as carreiras delas, seja ali onde for. Então, o Push, ele acontece desde 2018, né? Então é um evento que acontece uma vez por ano. Teve aí uma pausa, obviamente, por causa da pandemia, mas já voltamos ali em 22 e 23. Então, a gente sempre viu potencial nesse evento para ser algo um pouco maior, assim, um pouco mais perene. O que a gente fez foi pegar essa ideia do evento Push e expandir para essa plataforma que roda o ano todo. Então, eu comecei a fazer essa movimentação com o Push no final do ano passado, e aí foi quando a gente teve as primeiras turmas do Jeito STL de fazer conteúdo, que é o nosso primeiro treinamento proprietário do Still The Look mesmo, né, que é um treinamento super extenso de um dia inteiro, mas que, enfim, já tô aqui fazendo meu jabá porque é muito legal, tá? O conteúdo é muito bom, de fato é muito rico, todo mundo que participou gostou muito, e é onde a gente mostra aí um pouco de bastidores do Still The Look, né, como é que a gente
chegou aonde o Shoot the Look tá hoje, e também como é que as coisas funcionam, como é que essa máquina funciona no backstage para poder aí atualizar 13 redes sociais, muitas delas de forma diária, muitas delas com muitos posts diariamente. Então, fora o site, enfim, o Shoot the Look, ele tem muito know-how nessa criação de conteúdo, que é o que a gente compartilha basicamente no jeito STL de fazer conteúdo. Então, no final do ano passado, a gente rodou 2 turmas, que foi super legal, assim, a aceitação do público. A gente também já começou a fazer algumas coisas de capacitação in company, ou seja, a gente entrar para poder falar especificamente com o público de alguma companhia ou alguma empresa que faz sentido. Então, a gente começou um pouco com esse projeto no ano passado. E agora, em 2025, a gente continua com os 2 projetos, tanto o In Company quanto as turmas do GTSTL de fazer conteúdo. A gente já rodou 3 esse ano, estamos aqui em março, e temos muitos ainda pela frente. E junto com isso, agora no início de março, logo após o carnaval, a gente lançou de fato a plataforma do Push. Então, mais uma vez, fazendo aqui o meu jabá, entra aí, www.push.com.br. Acho que, te complementando, acho que o objetivo muito do Push, assim como o evento é muito fazer esse networking, é proporcionar um ambiente legal, um ambiente seguro, um ambiente aberto para que as pessoas possam fazer networking e se conectarem. A ideia também do Push nessa vertente de educação é conectar especialistas do mercado com pessoas que querem se capacitar, com pessoas que querem aprender, né? Exato. Então, acho que tá tudo muito ligado, assim. Era algo que, de fato, era para ser, assim, que já era um objetivo nosso. Então, a gente lançou a plataforma já tá lá cheia de cursos. Todos os cursos, eles são ao vivo, eles podem ser presenciais ou online, mas eles sempre são ao vivo, justamente pra gente criar essa conexão, pra pessoa conseguir trocar com o professor, tirar as dúvidas dela, enfim. E a gente tem cursos aí de várias áreas, seja de conteúdo, seja de branding, de entrevista, de networking, de pesquisa de tendências, enfim, várias áreas que tem a ver com a atuação do Push, que tem a ver com a atuação do STL e que também podem trazer aí um conteúdo novo, algo que a gente ainda não viu no mercado. Então, atualmente, essa é a minha profissão. Então, eu estou nesse momento eu estou responsável por todo esse movimento do Push, então eu faço todo o backstage, e aí eu realmente estou responsável de ponta a ponta, assim, desde do backstage, de venda, de organização do evento, até a criação de conteúdo de fato, junto com o professor, obviamente. Quando é do Shoot the Look, eu faço em conjunto com outras look stealers. Quando é com o professor, a gente faz essa criação em conjunto para a gente trazer um pouco também de metodologia, enfim, ter uma coerência aí que funcione pra gente, mas é algo que eu tô gostando bastante de fazer, assim, e que eu espero ficar nessa área agora por um bom tempo. E vai, porque eu já falei pra você mais de uma vez, entendeu? Mas isso é só o começo. É só o começo, a gente ainda vai crescer muito, vai voar muito, vai escalar, pode ter certeza. Mas eu preciso anunciar que a gente é chegada, sabe, a hora da gente começar a encerrar o nosso papo. É uma tristeza muito grande, grande. Me dói, mas eu preciso fazer isso. Porque a gente vai pro nosso bom e velho bate-bola, jogo rápido, que eu particularmente amo muito. Não, entendeu? Eu tava muito ansiosa por esse momento, entendeu? Marília Gabriel, um negócio aqui. Um negócio aqui, ó. Então se prepara para a primeira aqui, ó. Ser look stealer pra você, Laís, Ser look stealer pra mim, eu acho que é saber que tem muito mais pra gente explorar e atuar do que a gente imagina na hora que surge aí um sonho, uma vontade de trabalhar no Shoot the Look. Eu acho que todo mundo não digo, mas muitas pessoas têm um pouco dessa ideia do que é trabalhar no STL. Ser look stealer é você se preparar para ser surpreendida pelo caminho aí, porque de fato muita coisa pode acontecer. Amo. E assim, como é trabalhar no Shoot the Look em 3 palavras? Aquelas 3 palavras que definem mesmo. É divertido. É divertido de fato, assim, eu acho que às vezes você precisa lembrar quase que, galera, é uma empresa ainda, é um ambiente corporativo, porque de fato é muito leve. O clima é muito leve, o clima de amizade que cria-se ali dentro é muito leve, então eu acho que é divertido. Ao mesmo tempo é desafiador, porque é isso, assim, a partir do momento que você atua em muitas coisas, você
tem vários desafios diferentes, às vezes desafios que você nem estava previsto e que você precisa aprender ali na hora para atuar. Então eu acho que desafiador também faz parte, e eu acho que talvez, não sei se define o que é trabalhar, mas eu traria alguma coisa com relação a networking ou pessoas, assim. Eu acho que o Studio Look, ele te proporciona conhecer muito sobre o mercado, sobre outras empresas, sobre outros veículos, outras agências. Você troca muito lá dentro, você troca muito com pessoas de outras áreas dentro da empresa e, enfim, o Studio Look, essa coisa de ser uma empresa que está presente em eventos de diversos temas. Então, eu já fui com o Studio Look em evento de moda, em evento de capacitação, eu já fui em evento no Rio Grande do Sul, em evento em outros países. Então, assim, de fato, estar lá dentro te faz ter contato com muita gente do mercado e também muita gente que trabalha de alguma forma plugada ao Studio Look. Então, você cresce muito o teu networking, sabe? Então, isso quase que às vezes de forma involuntária, assim, sabe? Quando você vê, tem uma marca que foi lá fazer uma apresentação no escritório e de repente você conheceu uma outra marca que talvez você não conhecia, você conheceu as pessoas que trabalham na marca e você é do financeiro, você nem é desse meio, mas as pessoas foram lá e você conheceu, assim, sabe? Então, acho que trabalhar no Studio Look te proporciona muito esse networking, que é muito legal para você se movimentar para qualquer lado no mercado, né, de forma geral. Então, falei pra caramba, era porque você queria bate-bola, jogo rápido, mas não, tá desafio... tudo bem. Aqui, desafiador, divertido e fazer network. E lá, me conta, o que você deseja para o futuro do Studio Look? Ou melhor, acho que o que você deseja para o futuro do Push, já que você está aí encabeçando o Push nesse momento? Eu desejo que o Push seja um local referência mesmo de aprendizado, assim, sabe? Quando as pessoas pensarem em fazer um curso e pensarem em procurar alguma forma de capacitar, ou então começarem a pesquisar temas ou cursos que elas gostariam de fazer, coisas que elas gostariam de aprender, que o Push seja uma das primeiras que ela pensa, deixa eu olhar ali o que tá rolando no Push, o que tem de treinamento, o que tem de produto de capacitação. Então, eu acho que o Studio Look, empresa, foi conquistando mercados aos poucos, né? Então, primeiro foi moda, e depois a gente foi entrando em beleza, a gente foi entrando um pouco em comportamento, entramos até em finanças. E eu acho que esse é um outro mercado, assim, que a gente está galgando aí para conquistar. Acho que estamos começando muito sentindo, muito entendendo como é que é o mercado, mas o meu desejo é que, de fato, a gente não só entenda ele, como se consolide, estabilize no mercado como um player forte, assim, de capacitação de profissionais de forma geral. E me conta, essa é difícil que eu vou te lançar, hein? Se a Laís de 10 anos atrás encontrasse a de hoje, o que uma diria pra outra? Eu acho que a de 10 anos atrás, ela ficaria um pouco chocada, eu acho, assim. Ela falava, caraca, não é possível que tu chegou aí, assim, sabe? Porque, no final das contas, eu acho que eu consegui achar um lugar onde eu combinei tudo que eu gosto, assim, né? Que é comunicação e que é, enfim, capacitação também. Então, eu estou numa empresa de comunicação, eu tenho muita possibilidade de contribuir em vários projetos que tem a ver com brand, que tem a ver com marketing, mas eu também estou alocada em um local onde eu tenho capacidade de trabalhar com conteúdos de capacitação e desenvolver outros profissionais e ajudar outros profissionais. Então, de fato, assim, acho que o que ela diria pra mim, há de 10 anos atrás, diria pra mim, seria, caramba, não acredito que você chegou até aí. E o que eu diria pra ela seria, bora, assim, calma, paciência, que as coisas se ajeitam, às vezes até quando a gente acha que vai dar tudo errado, assim. Acho que a minha vida toda aconteceu muito isso, de eu ser surpreendida em momentos que eu achava que eu ia ser surpreendida negativamente, eu fui positivamente, e que a gente só consegue ter essa noção depois que passa, a gente olha pra trás e pensa, caramba, foi legal, né? Então, acho que eu diria pra ela ter um pouco mais de paciência e pra acreditar um pouco mais no fluxo da vida e no fluxo das coisas, que uma hora vem, entendeu? Se você ficar aí fiel ao que você acredita, aos seus propósitos, uma hora as coisas de fato se desenrolam. Coisa boa. E agora sim, vamos para um lado mais pessoal. Conta pra mim, assim, é um filme, uma série, um livro, assim, que te inspira, ou pelo menos que tá te inspirando no momento. Ai, difícil, hein? Olha, eu
Eu vou falar de livro, acho que é mais fácil. Desde que eu comecei a trabalhar com toda essa parte de capacitação, eu tenho me interessado cada vez mais por psicologia de forma geral e esse tipo de análise, assim, eu acho que é algo que a terapia em si, de forma pessoal, me ajudou muito, me transformou muito, assim, de uma forma que as minhas amigas me olham, elas falam que eu transformei de forma visível, assim, até de aparência. Sim. Então, eu sou uma grande entusiasta da terapia, então acho que qualquer dica que você me pedir, a primeira coisa que eu vou falar é, faça terapia. Tu faz terapia? Se você faz, você tá pronta para outras dicas. Se não, tem que começar fazendo a terapia. É importante, galera. Mas, voltando ao tema principal, que era indicar os livros, então, indo muito nessa toada, eu vou indicar, acho que qualquer um da Anna Sui. A Anna Sui, ela é brilhante, assim, nesse tipo de reflexão. Todos os livros dela me ajudam muito, tanto no nível pessoal, quanto no nível profissional também, porque para você se dar bem em qualquer empresa, você precisa saber lidar com gente. Então, assim, e pra você saber lidar com gente, você precisa lidar com você mesmo. Não tem, uma coisa tá completamente ligada à outra. Então, qualquer um da Anna Sui eu recomendo muito. E, recentemente, também eu li, não dá nem pra dizer que eu li, eu devorei os 2 livros da Socorro Acioli, que, assim, bom demais também. Aí, não tem nada a ver com psicologia, e eu tô falando, de fato, de uma história muito bem contada, sabe? Que te prende do início ao fim. E que te faz querer rever e reler, enfim. Então, indico aí essas 2 autoras, Anna Sui e Socorro Acioli. Boas dicas. Você quer filme e série também? Não, poderia ser qualquer um, mas acho que você já trouxe muito. E aí, agora, uma dúvida. A gente sabe que, né, o escritório, ele nem sempre é um ambiente, assim, calmo, sossegado, silencioso, e tá tudo bem, porque faz parte, gente, né, conversar, trocar ideias. Mas, quando a gente precisa de uma concentraçãozinha extra, qual é a sua trilha sonora pra trabalhar? Lo-fi. Sabe o que é lo-fi? Olha, sei, mas tô aqui. Pra trabalhar, eu sou a pessoa que eu não consigo trabalhar com... Se eu colocar alguma música, eu não consigo que ela tenha letra, ou muita letra. Você quer cantar. Eu quero cantar, eu quero prestar atenção, então, e como eu trabalho, a grande maioria das vezes que eu preciso de concentração, eu tô criando conteúdo, eu tô escrevendo, eu pensando num texto e a pessoa tá falando um outro texto na minha cabeça, eu me confundo inteira, então eu sempre ouço um lo-fi, de preferência lo-fi hip hop, que é uma coisa meio batidinhas assim, só que bem calminha. Perfeito. E cara, hoje cedo eu tava fazendo um treinamento que eu descobri uma playlist no Spotify que se chamava Hip Hop Jazz. Pô, boa demais também. E foi. Batidinha, bem leve, tranquila, pouca gente falando. E quando você vê, você tá no fluxo, assim. É o que eu mais gosto pra concentrar, o que mais funciona pra mim. E assim, pra encerrar, o que você diria pras pessoas que estão nos escutando agora, né, nos assistindo, e elas sonham em trabalhar com comunicação, ou até com capacitação, ou até entrar no Estuda Look, assim, o que você diria pra elas nesse sentido? É se conhecer, eu acho que o primeiro de tudo, assim, é você de fato se conhecer e entender o que te traz um propósito, o que faz teu coração bater mais forte, porque, enfim, é isso, assim, eu passei, acho que a minha história prova muito que eu passei um tempo querendo migrar para uma área que, na verdade, eu nem gostava, porque eu tinha colocado na minha cabeça que aquela seria a área que eu ia trabalhar, que, assim, simplesmente por uma coisa que eu criei, assim, sabe, que eu vi as pessoas fazendo e que eu achei que era isso que eu ia gostar de fazer, sabe? Então, eu acho que se conhecer de fato, entender quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, o que de fato te faz feliz, o que você faria, independente de te pagarem ou não, assim, eu acho que esse tipo de coisa ajuda muito a você, de fato, direcionar os seus esforços. E aí, se a tua vontade for trabalhar, sei lá, que com o Estuda Look ou com comunicação, eu acho que é muito importante manter o pé no chão, sabe? Assim, e entender que por mais que um lugar seja muito legal e que você veja ali nos stories e você veja os bastidores, todo mundo se divertindo, no final das contas ainda é uma empresa com metas, é uma empresa com jobs, às vezes jobs com prazos apertados, às vezes com bastante volume de trabalho para fazer, então sempre vai ter esse momento, então é realmente um convite para você entender que sim, vai ser muito legal trabalhar, como eu disse, vai ser divertido, mas também vai ser desafiador. E então, não baseie as suas referências
ou as suas vontades de fazer carreira, ou o seu desejo de futuro em, sei lá, filmes e séries e coisas que a gente vê, porque eu acho que a gente é muito treinada desde sempre a olhar para um Sex and the City da vida e olhar para um Diabo Veste Prada e achar que aquilo ali é a realidade hoje em dia, de trabalhar em um veículo de moda, de trabalhar com moda em si. E assim, gente, não é, tá? Assim, nem a parte boa, nem a parte ruim, não é. Tudo que a gente vê em série e filme é ficção, minha galera. Sim. Então, assim, importante falar sempre. Né? Então, de fato, se é o teu objetivo, se é a tua vontade, colocar um pouco mais o pé no chão, assim, entender quem é a empresa para além das redes sociais, quem é a empresa para além dos stories, em que projetos que ela está envolvida, e que eu acho que é dessa forma que você vai conseguir se aproximar um pouco mais e, de fato, falar a mesma língua de quem tá lá dentro, quem tá recrutando para essa vaga. Isso eu tô falando sobre o Studio Look, mas na verdade é sobre qualquer empresa, assim. Não vá atrás de uma empresa baseado na ideia que você criou sobre essa empresa, porque é importante você ter o pé no chão e, de fato, conhecer ali, até para você, de novo, conseguir falar a mesma língua dos seus possíveis contratadores, as pessoas que vão avaliar o teu perfil, sabe? Então, sim, pé no chão e autoconhecimento, eu acho que são 2 dicas que vão servir para arrumar um emprego no Studio Look e em qualquer outra empresa. Nossa, bom, com essas dicas, a gente pode o quê? Encerrar com felicidade, que chave de ouro, que é isso. Eu só tenho a te agradecer lá por esse papo todo que a gente teve, por estar dividindo esse episódio de retorno, de um projeto que é tão especial, tão querido pelo time e espero que também pelas pessoas que estão nos escutando. E, enfim, mais uma vez, acho que avisar todo mundo que nos próximos, nem sempre estarei eu aqui, mas Laís estará aqui, né, representando muito bem o Studio Look, apresentando. E é isso. Queria muito te agradecer por essa conversa. Muito obrigada também, Sophie. Como eu disse, eu sempre quis participar, assim, desde antes de eu entrar no Studio Look, eu olhava e falava, bom, acho que participar desse podcast é, de fato, é minha chancela ali de Look Tiller, entendeu? Eu realmente sou muito parte do time, então amei bater papo com você, a gente troca no dia a dia, mas é sempre diferente quando a gente olha, né, para outros lados, assim. Você é uma pessoa super agradável de conversar. Muito obrigada pela generosidade e paciência. Que isso. Muito obrigada. Bom, gente, é isso. Acho que na próxima semana a gente tem um episódio fresquinho saindo. E eu queria só pedir para todo mundo não esquecer, né, de seguir o The Look Stealer nas redes sociais. Vai estar aqui na descrição do episódio, todas as nossas redes sociais. Seguir o próprio Studio Look também. E a gente vai se encontrando nas próximas semanas. Beijos e muito obrigada. Beijo, gente, e até a próxima.